Salmo de número 126. Quando o Senhor trouxe restauração a Sião, era como se estivéssemos sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos como as torrentes do Neguebe. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Aquele que sai chorando enquanto lança semente voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Aleluia! Glória a Deus. Na minha versão é assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Diga comigo: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Glória a Deus. Queridos, o Salmo 126 precisa ser compreendido em 3 tempos: passado, presente e futuro. Qual é o contexto em que ele foi escrito? Foi logo após o cativeiro babilônico. Depois dos 70 anos de cativeiro, o Senhor usa Ciro, um homem que Deus tinha anunciado através do profeta Isaías, que Deus o levantaria, e Deus deu até o nome. 200 anos antes do nascimento desse homem, Deus deu o nome: eu levantarei meu servo Ciro, e ele libertará meu povo. O homem no tempo depois se torna um monarca poderoso, e que assume o antigo reino que havia sido destruído, vencido, o reino da Babilônia. E esse homem que não era crente, que não era de Israel e não era servo de Deus, mas tocado pelo Espírito de Deus, libera o povo para sair do cativeiro e voltar para Jerusalém, para reconstruir a cidade. Então, são 3 levas de pessoas, e eles voltando para casa, voltando para a terra, eles ficaram exatamente assim: ficamos como quem sonha. Parecido comigo e com você, quando a gente recebe uma grande bênção, uma grande conquista, que a gente fica como quem sonha, como que dizendo: me belisca para ver se eu não estou sonhando. Me belisca para ver se eu estou acordado mesmo, porque está acontecendo algo muito extraordinário na minha vida. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, aleluia, e a nossa língua de júbilo. Então até entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles, aleluia. Tem gente vivendo aqui, são muitos vivendo esse momento, esse período, de que o Senhor está lhe concedendo grandes bênçãos, grandes conquistas, e você está alegre, você está feliz e podendo dizer: louvado seja Deus, grandes coisas o Senhor tem feito por mim, tem feito por minha casa, por isso estou alegre. Mas no capítulo 4, no versículo 4, tem um outro tempo, e agora ele olha e diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Porque eles voltaram, é importante entender isso, voltaram cheio de júbilo, cheio de alegria, cheio de ânimo, e começaram agora um processo de reconstrução do templo, reconstruindo suas casas, reconstruindo o templo que havia sido derrubado, as muralhas derrubadas e queimadas a fogo. Tudo era cinza, mas eles estão alegres. E assim mesmo, quando nós estamos motivados, quando estamos felizes, quando nós
percebemos que Deus está fazendo coisas grandes, nós partimos para cima da adversidade, apesar do tamanho do problema, apesar do tanto de coisa a ser restaurada, a ser feita, a ser construída, a ser colocada no lugar, apesar do tamanho de tudo aquilo, do desafio que você tem, mas a gente está com ânimo, está com alegria, na certeza de que Deus vai nos honrar. O desafio é grande, mas quem deu a promessa é o Senhor, e quem mandou caminhar, quem mandou construir é o Senhor, e Ele fará. Mas o tempo foi passando, e eles foram arrefecendo o ânimo, foram se cansando, e o templo que era para ser construído primeiro, diz a Bíblia que eles deixaram a construção do templo. E aí Deus levanta os profetas como Ageu e Zacarias, para confrontá-los, e Ageu chega a dizer: é tempo de vocês fazerem casas com projetos arquitetônicos maravilhosos para vocês, e a casa de Deus ficando em ruína. E aí Deus começa a mandar os profetas para confrontá-los, porque eles tinham mudado as prioridades. Cada um agora estava correndo para o próprio negócio, cada um agora correndo para o próprio interesse, deixando as coisas de Deus, de cuidar daquilo que era plano de Deus para o seu povo. Ageu chega a falar que o que eles ganhavam era como colocar num saco furado. Zacarias também os confronta. E Deus então está confrontando o seu povo, dizendo: tem um grande desafio, eu sei, mas eu estou com vocês, e vocês precisam seguir firmes. E é isso que o Senhor está dizendo para muita gente aqui hoje. Tem gente que está chorando, tem gente que a alma está dilacerada, tem gente que está com o coração em frangalhos, com a alma sangrando, com grandes lutas na casa. Às vezes é por causa de um filho, às vezes por causa de uma filha, às vezes por causa da própria saúde física e emocional, quem sabe por causa do marido ou por causa da esposa, algum tipo de luta, mas o Senhor está te dizendo que você não pode desanimar. E a oração a ser feita é essa: restaura, Senhor, a nossa sorte. E Ele está dizendo: restaura como as torrentes do Neguev. Por quê? Porque era uma região sequíssima, e que ficava 10 meses do ano sem nada nascer, sem um pingo de água, até chegar o momento em que Deus punha a mão, e aquele lugar deserto, que só tinha pedra, descia torrentes de águas, descia muita água, descia vida, e o povo voltava a produzir. Então o salmista está dizendo: restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguev, que ninguém pode segurar. E eu quero te dizer isso, o Senhor está te dizendo: Deus vai restaurar você, Deus vai te pôr em pé, e ninguém vai poder segurar aquilo que Deus vai fazer em favor da sua vida. Você terá testemunhos para dar. Portanto, o nosso olhar para o passado deve ser de gratidão. Obrigado, Senhor. O nosso olhar para o presente é não se conformar. Porque a grande questão não é como a gente começa, é como a gente termina. Todo mundo começa bem. Uma pessoa vai trabalhar numa empresa, só no preencher o currículo já dá um show: vou dar o meu melhor para essa empresa. É assim ou não é? A hora que começa a trabalhar, ué, cadê aquela pessoa? Que começa a morcegar, que começa a chegar atrasado. Os patrões aí sabem da guerra que é, que começa a fazer motim, arrumar confusão. Ninguém, por exemplo, entra para um casamento sonhando com a desgraça do casamento. Entra para um casamento cheio de sonho, de expectativa. É o amor da minha vida. Só em falar assim arrepiar. Talvez você não esteja vivendo os seus melhores dias.
Mas o Todo-Poderoso manda te dizer que você precisa fazer essa oração: restaura, Senhor, a minha sorte. Senhor, eu não me conformo em viver o quadro que eu estou vivendo. Senhor, eu te peço, levanta-te em meu favor. E Senhor, em teu nome eu levanto como um valente, revestido da tua graça. E eu entro nessa guerra, crendo que o Senhor é comigo. E por terra, todo levante do diabo contra a minha saúde, contra a minha casa, contra os meus negócios, contra a minha família. Quem recebe essa palavra, glorifica Jesus. O salmista não se acomoda, ele clama por intervenção divina, ele sabe que a crise não é final, glória a Deus, ele sabe que Deus ainda pode intervir, e é por isso que ele clama. Ele sabe que só Deus pode reverter a situação. Ele sabe que Deus pode fazer o deserto florescer, glória a Deus. Ele sabe que rios caudalosos podem rasgar as montanhas do deserto, e onde a morte estava, pode surgir um belo cenário de vida. Louvado seja Deus. É por isso que ele clama, diga comigo: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguev. Se você pensou em desistir da sua caminhada, e o coração está abatido, não encontra mais prazer em semear, olhe para o alto e faça um compromisso com Deus. Mesmo chorando, meu Senhor, eu andarei um pouco mais. Sim, haverá o dia de voltar para casa, a casa do Pai. Mas ainda não chegou o dia. E na força do Senhor continue a caminhar, e na força do Senhor continue a semear, crendo que cada semente vai vingar, que Deus vai pôr a mão, vai derramar a chuva e vai fazer prosperar. A sequidão de hoje não é motivo para desânimo, dê um glória a Deus, mas para um clamor. É tempo da igreja clamar como Isaías, no capítulo 64, se fendesses os céus, e descesse com fogo, como o fogo vem e queima a lenha. Aleluia. É tempo da igreja fazer como Elias, subir à presença de Deus e meter a cabeça entre os joelhos para orar, até chegar o tempo da restauração, até que venha a notícia, vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Estava tão distante, tão pequena, que olhava assim, cabia na palma da mão. Ele vira e diz para o seu servo: avisa o rei Acabe para ir correndo para casa, porque ouço barulho de abundante chuva. É andar em fé, é crer que ainda que pareça tão pequeno, Deus vai fazer crescer, Deus vai fazer. Você está aqui para você dar um glória a Deus? Todos os avivamentos na história da igreja nasceram em meio à crise. Em Atos 2, por exemplo, os discípulos, com medo, depois da crucificação de Jesus, estavam trancados. Mas estavam trancados numa sala, num salão, mas orando, até que desceu sobre eles o Espírito Santo de Deus, e pegou homens com medo, e os encheu do Espírito de Deus, e saíram daquelas quatro paredes, cheios de autoridade, cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia! O avivamento que começou na Inglaterra no século 18, havia no país uma situação como a do nosso país, uma decadência moral e espiritual, e ela era gigante. E Deus levanta 4 rapazes, diga, 4, começa com 4, e que depois foi chegando de 10, no máximo, a 15 jovens, 4 universitários, meninos que resolveram, jovens, estão me ouvindo, jovens? Amém? Que resolveram buscar a face do Senhor, se encontrar 3 a 4 vezes na semana para orar, para estudar a Bíblia, inclusive estudar no grego e no hebraico, nos originais, tá? Para fazer estudos teológicos,
e clamando pelo derramamento do Espírito. Quem eram eles? Vou falar, vocês repetem, diga: John Wesley, Carlos Wesley, George Whitefield. Esses são os três mais conhecidos. Carlos Wesley foi usado por Deus para escrever 9.000 hinos que o mundo canta até hoje. 9.000 hinos. John Wesley foi usado por Deus para sacudir a Inglaterra e depois a Nova Inglaterra, que é os Estados Unidos da América. George Whitefield foi usado poderosamente por Deus para o avivamento nos Estados Unidos. Aquele país nasceu debaixo da unção do avivamento. Debaixo da glória de Deus nasceu os Estados Unidos da América, que hoje precisa novamente voltar-se para o Senhor. O que o Senhor está dizendo é que Ele quer soprar do seu Espírito, mas não é possível que Ele derrame do seu Espírito se não houver oração, se não houver um povo que se entrega, se não houver um povo que busca, e o Senhor quer fazer isso através da sua vida. Você pode glorificar Jesus? Você pode dizer: eis-me aqui, Senhor? Os rapazes eram metódicos, isto é, eles eram extremamente organizados. Porque gente desorganizada não consegue fazer grandes coisas para Deus, porque eles começam e daqui a pouco param. Começam e daqui a pouco aparecem outras prioridades, e eles esquecem e tal, e fica para trás. E logo eles receberam um apelido pejorativo, Clube Santo. Olha que apelido bacana. Clube Santo. Eram rapazes solteiros e que se dispuseram a buscar a face do Senhor na universidade, tá? Porque hoje a turma está indo para a universidade e se desviando. Por que está se desviando? Porque não está sendo bem preparado em casa. Porque se tiver boa base em casa, não desvia na universidade. Amém? Glória a Deus. Interessante que, um dado momento da história deles, Whitefield e John Wesley começaram a ter divergências teológicas. John Wesley, numa visão arminiana, um outro tempo posso falar sobre isso, e George Whitefield caminhou para uma visão calvinista. Então eles se separaram, mas cada um continuou glorificando o nome do Senhor. Aí um repórter um dia chega para George Whitefield e fala assim: será que John Wesley vai estar no céu? O Whitefield disse assim: não, o senhor vai ver John Wesley no céu? Ele virou e disse assim: eu acho que não vou ver, porque ele vai estar tão perto de Deus que eu não vou conseguir chegar perto. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Que você esteja tão perto de Deus do céu que a gente não consiga te ver de tão perto que você está dele. Glória a Deus. Os outros componentes do grupo, além de John Wesley, Carlos Wesley, George Whitefield, John Gamboldi, John Clayton, James Hervey, Benjamin Ingham, esse era o grupo. Hoje ainda Deus pode fazer florescer no deserto. A sequidão espiritual pode acabar. Rios de águas vivas podem voltar a fluir da sua vida e do nosso meio, em nome de Jesus. Sua vida pode reverdecer e frutificar para a glória de Deus. Um avivamento glorioso pode visitar a sua alma e fazer de você um jardim regado de flores, aleluia, e um pomar de deliciosos frutos para Deus. Dê um glória a Deus. Abraão, mesmo imperfeito, foi o pai da fé. Davi, mesmo imperfeito, foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Deus não espera de você perfeição, Ele espera entrega e disposição. Portanto, eu quero te dizer, haverá honra na sua direção. Você recebe? Você recebe? Penina debochava de Ana, mas um dia a honra chegou e o deboche acabou. Glorifica Jesus. Às vezes Deus usa a provocação, às vezes Deus usa o momento difícil, sabe para quê? Para te provocar a ação.
porque a nossa tendência é nos acomodarmos. Lembra de uma frase que eu falei aqui? Eu vou falar, vocês repetem. Se Penina não provoca, mais forte. Ana não chora. Se Ana não chora, Samuel não nasce. Vocês podem dizer novamente? Se Penina, Ana não chora. Se Ana não chora, Samuel não nasce. Olha para mim. Deus está esperando o seu choro. Aquela mulher um dia cansou de tanta provocação e ela começou a buscar o Senhor e pedindo: arranca de mim a vergonha, arranca de mim o opróbrio, tira a vergonha da minha casa. E foi orando, 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 e daqui a pouco a voz já não saía, só batia os lábios, ao ponto do sacerdote virar e dizer assim: você está bêbada? Como é que você vem chapada para a casa de Deus? E ela diz: não, meu senhor, não estou bêbada e não sou filha de Belial. Sou mulher aflita e venho derramando a minha alma na presença do Senhor. Ele vira e diz que Deus conceda a petição que você faz a Ele. E ela voltou para casa e agora engravida. Louvado seja Deus. Aleluia. José foi vendido, traído, preso, mas chegou ao palácio. Davi era o menor da sua casa, ignorado pelo pai, mas foi ungido rei. Esther era uma órfã judia, mas se tornou rainha. A palavra do Senhor é: se cair, levanta, recomeça, segue no propósito e deixa Deus realizar o plano dele na sua vida. A palavra de ordem é olhar para o futuro com esperança. Porque se você não crê, quem vai crer por você? Como Deus vai fazer se você não crê? Queridos, e assim ele diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Você pode dizer? Está muito fraco. Então a palavra de ordem é: não pare, semeie, ainda que chorando, semeie, semeie, porque quem semeia tem esperança de que a semente vai vingar e que a colheita virá. Aleluia! Virá uma colheita retumbante na sua vida, na sua casa, na sua família. Aleluia! Olhe para o coração dos seus filhos, mas olhe com os olhos da fé. Não olhe para a realidade atual deles, olhe vendo neles um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Olhe profetizando sobre a vida deles. Haverá ventos contrários, surgirão tormentas, você achará terreno duro, espinhoso e pedregoso. Muitas vezes sentirá que está semeando em vão, mas continue, porque semear dá sentido à vida. E uma vida sem sentido é uma vida sem alegria. Lembre-se, quem sai andando, vamos comigo, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Glória a Deus. Eu estava lendo sobre a vida de Ronaldo Lidória, um missionário brasileiro, presbiteriano. Ele já teve 13 malárias. Pouco tempo agora eu estava vendo um vídeo dele junto com a esposa, e ele com o rosto dessa grossura assim, com câncer, e com as poucas forças que tinha, estava dando um testemunho e liberando palavra de encorajamento para o povo. Ele serviu 9 anos na África e 15 anos no Amazonas. Ouça o que ele diz: creio que temos andado e chorado, mas voltaremos um dia, trazendo os frutos, apresentando ao Cordeiro e dando glória a Deus. Poderá ser amanhã, ou em algum momento distante, mas ainda não é hora de voltar. Não, continua, continua, continua. Não pare, não olhe para trás, porque quem olha para trás não é digno do Senhor. Quem põe a mão no arado e olha para trás
desonra ao Senhor. E ele ainda diz: é hora de seguir andando e chorando, com alegria no coração, e sabendo que não trocaríamos esta viagem por nenhuma outra na vida. O grande consolo e motivação é que não andamos sós. Ele, o Todo-Poderoso, está conosco. Deus está com você. E maior é aquele que está em nós. Ele continua dizendo: portanto não desistimos, olhando o horizonte que se aproxima e trazendo à memória o que nos pode dar esperança. Guarde seu coração enquanto anda e chora, porque as suas lágrimas não podem ser lágrimas de desespero, de gente desistida. Não. É lágrima que em meio às dores você está adorando ao Senhor e está dizendo: Senhor, está doendo, mas eu continuo firme. Senhor, ainda não alcancei, mas eu continuo crendo, sabendo que és fiel e que tu farás. Talvez você me pergunte assim: e se eu semear a vida toda e não alcançar a colheita que eu almejo? Você será recebido pelo Rei da Glória, dizendo: vinde bendito de meu Pai. Vinde, filha querida, possui o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu vi o teu esforço e a tua firmeza. Porque o que nos espera nada pode ser comparado com as riquezas celestiais que nos esperam. Se você tiver todas as respostas nessa terra, tiver todas as bênçãos nessa terra, não poderá jamais se comparar com as riquezas celestiais, com o céu que nos aguarda. Eu li a história de um pastor que orou por 4 amigos por 30 anos, para a conversão deles, para eles aceitarem Jesus como seu Salvador. 30 anos, não parava, um só dia, não parava. 2 deles se converteram na morte dele, então ele não viu. Os outros 2 se converteram 10 anos depois, mas se converteram, os 4. Portanto, quem sai andando, diga comigo, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Glória a Deus. Às vezes falamos: o povo não muda, o problema é grande demais, o sol é forte, o vento está chegando, mas a palavra é: lance a semente. A Bíblia diz que Isaac semeou num ano de seca intensa naquela região. E depois que ele semeou, Deus mandou a chuva e o prosperou e o enriqueceu, e nenhum do seu tempo foi tão rico quanto Isaac. Fique em pé, por favor. Andar e chorar é cumprir a missão, mas é também um grande privilégio. Um dia você voltará, mas talvez, pode ser hoje, mas talvez seja amanhã, será algum dia, ou será na glória, mas Deus vai te honrar.